Amados, profecia é um relato, no qual se afirma prever acontecimentos futuros. Quando tal previsão estiver baseada em fatos atuais e concretos, pode-se também dizer que é uma previsão. Porém, quando o profetizador alegadamente se baseia na inspiração divina, ou acessando seu eu superior, então se denomina como profecia. Uma profecia pode, ou não se concretizar, mas mesmo assim ela estava correta, quando foi anunciada. Isso se dá pelo fato de ser uma projeção baseada na realidade do momento em que foi anunciada. Porém, tudo é movimento em qualquer lugar, e em todos os tempos. Isso faz com que o cenário atual mude no decorrer dos anos. Essa é a razão que determina a incerteza, em qualquer previsão baseada em fatos reais, do momento do anúncio. Obviamente, mudando o cenário, muda toda a previsão baseada nele. Um exemplo disso são as previsões do tempo, utilizadas pela meteorologia. Nem sempre se confirmam. Mas vou falar aqui das profecias apocalípticas, em discussão atualmente. Nunca se falou e até se temeu tanto, tais acontecimentos que teoricamente foram previstos, por profetas em todas as épocas, desde as mais remotas, até os dias atuais. Alegadamente, tais premonições são alicerçadas em inspirações divinas, ou por meio do seu eu superior. Essas são as mais temidas pela humanidade, não somente pelo horror que causariam, mas motivadas pelas crenças impostas, referentes a tais eventos cataclísmicos. Vamos considerar a hipótese de que alguns profetas estavam realmente bem intencionados e previram, por intermédio de inspiração divina, que alguns acontecimentos viriam no futuro, com certeza baseados nas condições reais da época em que viviam. Porém, como disse antes, a Terra está sempre em movimento. Isso faz com que a sua energia também mude muito em um certo tempo. Mudando a energia, tudo muda daí em diante. Mas há um fato realmente impressionante, dentro de tudo aquilo que se tem falado, sobre as profecias apocalípticas. Em 2012, muitas informações vindas do alto, afirmavam categoricamente que nenhuma profecia, feita antes daquela data se confirmaria. E ainda havia um complemento: a humanidade havia conseguido a vibração necessária para uma transição mais suave, e isso determinou que a Terra, como consciência viva, decidirá-se por ela. Isso é parte das leis divinas, que regem os mundos. Não há nada que possa mudar tais decretos do Criador. Temos, então, um novo cenário planetário. Nada do que nos foi anunciado, que ocorreria de forma apocalíptica, vai acontecer. Essa é a garantia que todos nós temos agora. Mas então por que ainda se insiste nessas teorias infundadas? Tenho certeza de que você já matou a charada. Claro, o medo coletivo é um recurso muito usado pelas trevas, a fim de retardar um pouco a ascensão da humanidade e o evento determinante da transição planetária. Isso também retarda um pouco o fim das trevas no planeta Terra. A única arma realmente eficaz, que ainda é utilizada pelos escuros, é a disseminação do medo, pois ele baixa as vibrações energéticas das pessoas, e como um coletivo, baixa também a de todo o planeta. Essa é a razão para insistir tanto em assuntos e notícias que só fazem aumentar o medo nas pessoas. E agora uma informação que chega oportunamente sobre as profecias, ainda que alguns profetas
realmente estivessem sendo instruídos pela inspiração divina, uma grande parcela deles nada mais fez que servir de instrumento das trevas. Obviamente, sabedores que seu tempo aqui findaria já foram preparando o terreno futuro. Por meio das crenças impostas à humanidade, não foi difícil convencê-la de que o Apocalipse traria o fim do mundo. Hoje, felizmente, o despertar das consciências traz um outro entendimento sobre tais previsões e, com isso, a serenidade dos despertos quanto às mudanças que virão. Sabe-se agora que a Terra fará sua transição o mais suavemente possível. Sabe-se que ninguém vai passar pelo que não precisa passar. Sabe-se que Apocalipse significa mudança. E que a mudança será de acordo com a vibração de cada um. Nada mais justo, dentro da infalível justiça divina. O bem sempre prevalece sobre o mal. E isso mostra que a luz venceu. Definitivamente. Eu sou Vital Froze, e minha missão é o esclarecimento. Namastê. Gratidão por todo o apoio e por fazer parte da nossa jornada. Se este conteúdo ressoou com você, ajude a nossa nave crescer. Inscreva-se, deixe seu like e compartilhe essa mensagem com quem possa se beneficiar. Ative o sininho para ficar por dentro de nossos próximos vídeos. Desejamos bênçãos para a sua vida. Com gratidão seguimos juntos. Namastê.